Galera, aqui é o professor de filosofia. Estamos iniciando a primeira aula do primeiro bimestre aí do terceiro ano de filosofia. Para aqueles que já acompanham nossas aulas, né? Estou fazendo um recorte aqui nesse momento para recuperar aí as aulas para quem está começando agora, né? Então nós vamos falar um pouco aí da imagem da filosofia, os preconceitos que a filosofia sofre aí, como tema aí para nossa primeira aula de filosofia. Bom, falando de preconceitos, de cara a gente já pode dizer o seguinte, que a filosofia ela passa por uma visão do senso comum de que filosofar é muito difícil, que estudar filosofia é muito difícil. Um dos motivos é porque a gente não tem muito acesso à filosofia, né? A gente não tem esse acesso facilitado como a gente tem para outras áreas, né? E aí a imagem que se tem é que o filósofo vive fora da realidade, vive no mundo da lua, são pessoas que ficam viajando na maionese e tal. Bom, vamos lá, vamos tentar desfazer um pouco essa visão de mundo que existe da filosofia. Primeira coisa que é importante resgatar é o conceito de filosofia, né? O conceito de filosofia vem do conceito philos, né, que é amante ou amor, né, pela sofia, que é a sabedoria. Então, o amante da sabedoria não é uma pessoa, literalmente, que fica aí no mundo das ideias. Muito pelo contrário. Para que ele possa ser amante do conhecimento, ele tem que ter uma atitude filosófica. Essa atitude filosófica, como eu falei lá na primeira aula de filosofia, ela parte da ideia de curiosidade. Então, o filósofo ele tem que mover-se pela curiosidade. Para que ele desempenhe essa curiosidade de forma mais profunda, ele tem que fazer o processo de reflexão, né? Dobrar-se sobre si mesmo. Isso significa reflexão. Então, a atitude filosófica ou a curiosidade, ela não é uma curiosidade simplória, ela é uma curiosidade que leva uma reflexão, um pensamento mais profundo de determinadas coisas que a gente convive. Sobre o que os filósofos discutem? Todos os assuntos possíveis. Desde as relações sociais, do amor, até as coisas da física, da matemática, da ciência. E eles vão sempre se mover por três perguntas básicas inicialmente. O que é, como é e para que serve. Então, o que é determinada coisa, como ela se desenvolve e para que ela serve. Essas são as três perguntas iniciais que vão fazer a atitude filosófica ter muito sentido. Por exemplo, para desfazer algumas dessas ideias, eu posso trazer, por exemplo, o pensamento do Tales de Mileto. O Tales é um filósofo, só para vocês verem como que o filósofo não fica no mundo da lua. Ele foi um filósofo que teve contato com a cultura egípcia. E ele foi o primeiro, por exemplo, a dar uma explicação racional para as mudanças que o rio Nilo tem lá na época da cheia, que era tudo uma questão... como que eu vou dizer para vocês, assim, mística, relacionada aos deuses e tal. E ele foi o primeiro a falar dos aspectos físicos que vão fazer as mudanças do rio e o rio vai ter as suas cheias, etc. Ele também foi um filósofo que descobriu, por exemplo, a constelação da Ursa Maior, né? Conhecida como as Três Marias para nós aqui. Então, e ele foi o primeiro cara a usar a matemática, por exemplo, para tentar medir a pirâmide sem precisar subir nela. Porque até o Tales, né, que nós chamamos de teorema de Tales, as pessoas precisavam pegar uma corda gigantesca, subir na pirâmide para tentar medir o tamanho da pirâmide. E o Tales, usando os princípios das sombras e ele usando o cálculo que ele descobriu, ele conseguia medir aí o tamanho da pirâmide sem precisar subir nela. São coisas práticas da vida. O Tales também, só para vocês terem uma ideia, ele foi um filósofo que enriqueceu muito, porque a partir do estudo do movimento astronômico, ele percebeu que ia ter abundância de oliveiras, por exemplo, na época que ele vivia. Ele alugou um monte de prensa de óleo, né? Na época eram caras, e aí ele pegou um preço mais barato porque era e aí ele foi lá e conseguiu ganhar muito dinheiro, porque ele conseguiu colher bastante oliveiras e tal. E na época que todo mundo precisava daquelas prensas, ele alugou pelo preço que ele quis e ganhou grana. Então, assim, só para vocês entenderem que o filósofo não fica no mundo da lua. Quem falou isso foi o Aristóteles, numa das obras dele, que contou essa história do Tales.
tá? Mas assim, só para vocês entenderem que os filósofos não são pessoas que ficam no mundo da lua. O Aristóteles, por exemplo, foi o primeiro foi o cara que criou a lógica, né? Ou seja, foi o primeiro cara que entendeu como o raciocínio funciona. Isso 4 séculos antes de Cristo. Então não são pessoas que ficam discutindo coisas que não são práticas do cotidiano, né? E para ajudar, o Antônio Gramsci, que é um italiano aí, ele vai trazer algumas referências do pensamento filosófico para a gente. Ele vai falar que, na verdade, a filosofia ela está muito próxima às nossas, ela está muito próxima às nossas, o nosso conhecimento, né, básico do cotidiano. E o Gramsci vai falar que existem 2 tipos de filósofo. Tem o filósofo comum e o filósofo profissional. Né? O filósofo comum somos todos nós, pessoas comuns que podem estudar e desenvolver determinadas ideias de mundo aí. E tem o filósofo profissional, que é aquele que vai aprofundar no conhecimento filosófico, que é o que vai produzir conhecimento científico. No caso, pode ser professor de filosofia, um estudioso na área da filosofia, né, na ciência, filosofia, e pode ser também uma pessoa que, como cientista, né, e pode ser também uma pessoa, ou filósofo clássico, como a gente conhece. Então, é nesse sentido que a gente vai ter aí, né? Então, olha que interessante. Por que nós podemos ser filósofos comuns? Porque olha que interessante, a filosofia está presente no nosso cotidiano de muitas maneiras. Primeiro, na própria linguagem que a gente conversa. Quando você fala alma, quando você fala amor, quando a gente fala determinados conceitos filosóficos, esses conceitos têm uma carga de conhecimento histórico discutido pelos filósofos, que vão, de certa forma, dar base para a gente ter as compreensões que nós temos hoje. Então, a gente tem contato com os conceitos filosóficos o tempo todo. Quando você vai à igreja, quando fala de fé, de razão, quando fala de caridade e tal, todos esses conceitos são conceitos que foram discutidos filosoficamente. Então, eles têm uma profundidade. Outra coisa que é interessante é o que a gente fala de conhecimento do senso comum. O conhecimento do senso comum, ele gera os ditados populares, né? Tipo, me diga com quem andas que eu direi quem és. Esse tipo de pensamento ou reflexão que esses ditados populares eles trazem, nada mais é do que uma espécie de conhecimento mais leviano, não sei se eu posso dizer assim, mas mais simples de uma discussão filosófica mais profunda. Né? E aí eles vão gerar um tipo de postura filosófica, até ética, quando eles são levados em questionamento. Por exemplo, a gente fala do bom senso. O bom senso, que é uma atitude que a gente tem corriqueira, normal, que muitas vezes leva a certo pensamento de determinadas coisas, é uma atitude filosófica para a gente, de cunho ético, para a gente assumir determinadas posturas no cotidiano. Né? Então, quando eu tenho um pouquinho de reflexão sobre determinadas ações corriqueiras do cotidiano, e aí eu crio certo bom senso sobre essas relações, eu estou sendo, de certa forma, filósofo. E então, o que pode ocorrer? Nós podemos fazer, então, esse pensamento filosófico autodidata natural, que é o bom senso, a partir desses conhecimentos corriqueiros de questionamentos do senso comum. É claro que, a partir disso, né, para a gente ser um filósofo profissional, é importante que a gente aprofunde o conhecimento filosófico. Para isso, a nossa atitude filosófica tem que estar mais profunda. Só para a gente poder terminar nossa aula, eu queria falar da atitude natural que nós temos, que é a apreensão de autodidata do conhecimento. Né? Quando a gente começa a conhecer o mundo, a gente tem essa dúvida filosófica em nós. E é isso que move a gente a conhecer as coisas. A gente aprende a ler e escrever tão rápido que a gente não percebe. Por quê? Porque a gente tem, de certa forma, um desenvolvimento autodidática a partir da curiosidade da atitude filosófica. Só que o que ocorre? Ocorre que quanto mais informação a gente tem, a gente vai acomodando esse conhecimento e a gente, digamos assim, começa a perder esse anseio por essa busca de conhecimento.
Alguns vão continuar mantendo, outros vão perdendo. E aí, qual que é a nossa função então? Nossa função nas aulas de filosofia é começar a alimentar essas atitudes filosóficas de vocês, para que vocês possam desenvolver naturalmente, né, essa reflexão mais profunda e desenvolver um conhecimento filosófico mais profundo para a gente superar esse pensamento do bom senso do cotidiano aí, tá ok? Então, espero que vocês estejam curtindo a aula. Se inscreve no canal, dá um joinha aí, aperta o sininho aí, curte as nossas aulas, aproveitem bem. Vejo vocês no futuro. Até a próxima aula. Obrigado.